Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então eu vou começar a explicar para vocês e dar continuidade, na verdade, sobre os sistemas de treinamento para usar com diferentes níveis de condicionamento, né, participantes com diferentes níveis de condicionamento, começando com os iniciantes, tá? Na recomendação, basicamente, o que a gente vê é que o Multiply Series é uma estratégia indicada, que apesar de não se restringir a indivíduos iniciantes, né, porque ele pode ser aplicado para iniciantes até avançados, ele possibilita você atingir diferentes tipos de objetivos, né? Então, e ele não tem um número fixo, né, determinado de tempo para você utilizar essa abordagem, porque a partir dela você pode variar as outras variáveis e com isso, né, conseguir diversificar os tipos de treinamentos. Bom, aqui o exemplo, né, então você pode ter um exercício, por exemplo, um supino, fazendo 4 séries, 10 repetições, com intensidade baseada nas repetições máximas, e em seguida você realizar um outro exercício como o leg press, 4 séries, 4 repetições, também com base em repetições máximas. Então aqui você veja, eu estou variando, né, o tipo, né, de estímulo. Aqui eu estou fazendo um estímulo mais compatível com o estímulo hipertrófico, né, até poderia ser associado à potência, mas aqui eu estou trabalhando com uma abordagem mais de força, né, então um volume de repetições mais baixo, né, provavelmente a intensidade aqui também é mais alta. Beleza? Então, uma outra possibilidade é o sistema de circuito, tá? Circuit training, é bastante utilizado com indivíduos iniciantes, possibilita fazer treinos mais rápidos, né? Geralmente o objetivo dele é melhora de condicionamento físico e resistência muscular. Também, né, tem possibilidade de se usar em diferentes níveis de condicionamento, mas para o indivíduo iniciante ele é bem conveniente, né? Até pela característica. E basicamente como ele funciona? Você tem uma sequência de exercícios, né, você define o número de repetições para cada exercício, e à medida que você termina é o tempo de transição de um exercício para o outro, você já começa o outro na sequência. A característica desse sistema, né, geralmente você não tem um agrupamento de exercícios para as mesmas regiões, né? Então você geralmente trabalha sessões do corpo todo, né? Até reforçando no sistema de múltiplas séries também, né? Geralmente para iniciante é sistema do corpo todo. E a carga, né, nesses casos, é geralmente baixa, né? Baixa moderada. Aqui, então, 40%, 60% de um RM, por exemplo, sinalizando aí que você está dentro da zona intermédia, zona moderada de intensidade. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de um trabalho que utilizou essa abordagem, o que ele encontrou, né? Então, por exemplo, ele primeiro já indica aqui, né, que tem adaptações similares, né, a treinamento de circuito, né, de alta resistência e tradicional, né, de força, na resistência de homens treinados. Então, né, mostrando a efetividade. Então, aqui o exemplo do método tradicional. Então, você tinha aqui a sequência de exercícios. Então, 3 exercícios, um intervalo de 3 minutos. Né, exercício aqui para extensão de joelho, peitoral, membro superior, né, braço, né, o bíceps, né. Aqui já aí um intervalo de 5 minutos de repouso entre uma sequência e outra. Aí você tem aqui o membro para dorsal, né, membro inferior, e aqui para extensão de cotovelo, né. Então aqui o que a gente observa, né? Então tem esses intervalos são para deixar equilibrados, né, entre os dois protocolos. E aí quando a gente vê um sistema de circuito, então basicamente você tem
3 exercícios em circuito, né, 3 séries, 3 a 6 séries, né, 35 segundos de intervalo entre um exercício e outro, 5 minutos de intervalo e depois mais 3 a 6 séries de rodando, né, entre esses 3 outros exercícios. Então, uma característica para tentar deixar parecido com os 2 protocolos, né, e conseguir comparar. O que a gente observa, né, então, o grupo que treinou, no caso, o TS, que é o tradicional, né, e o grupo de circuito. Então, basicamente, o que ele observou foi que teve um aumento, né, do pré para o pós aqui, né, nos pré-treino e pós-treino, né, da intervenção, e basicamente foi similar entre os dois, né, então a gente teve melhoras similares no 1RM entre os dois, duas estratégias para supino, e também aqui no squat, que é o membro inferior, né, o agachamento, também bastante parecido, né, então o grupo controle aqui não teve, né, os dois foram melhores que o controle. Então, mostrando respostas similares. Aqui o delta, né, a variação, quer dizer, o quanto mudou do pré para o pós. Então, observem que os percentuais para potência, né, no caso, potência 30, 45, 60, 70 e 80%, né, então você vê que a gente teve um aumento bem relevante, né, do treinamento tradicional e o treinamento do circuito, onde a gente pode notar aqui, ó, 185, 87% de melhora, né, que é o delta, a diferença de um para o outro. E 97%. E aí, assim, né, você pode observar aqui que teve uma melhora bastante representativa em todos os percentuais da potência, né? Então, para ver a potência em diferentes percentuais de um RM. Na composição corporal, a gente pode observar também que teve algumas mudanças, né, e acompanhando a mesma ideia, né, então aqui no caso, até parece, na percentual de gordura, por exemplo, teve uma redução mais representativa, né, no circuito, comparado ao método tradicional, e massa magra, né, nos 2 protocolos, um aumento similar e os 2 diferentes do grupo controle. Então, quer dizer, tem uma melhora tanto na potência e especificamente a composição corporal, parece que o treinamento, os circuitos foi mais interessante. Então, aqui como conclusão, o trabalho mostra que as 8 semanas, né, de treinamento de alta resistência, né, então ele usou aqui 6 repetições máximas, foi bem tolerável, né, e pode levar a um aumento na força, potência e ganhos na massa muscular, né, de indivíduos jovens, e esses ganhos são idênticos àqueles obtidos nos métodos tradicionais de alta intensidade, né. Relativamente pequeno o tempo, né, que eles usaram, né, de acompanhamento, mas já deu um resultado interessante. Então, né, justificando aí que às vezes a gente não pode subestimar um protocolo. Lembrando que isso é um trabalho que a gente tem que sempre analisar com um pouco de cautela e observar se o nosso aluno está tendo as mesmas respostas, mas já dá para ter uma ideia de que é um protocolo que faz sentido, né? E também ele está nas recomendações como uma abordagem, né, de um sistema adequado para indivíduos iniciantes. Para indivíduos intermediários, né, o que a gente tem aqui? Então, o treinamento, né, usando o circuito de pirâmide, sistema de pirâmide, desculpa, ele é indicado para hipertrofia muscular e força, direcionado para indivíduos já intermediários e avançados,
Então, note que aqui não tem iniciante, né? Então, quer dizer, não é adequado para indivíduos iniciantes. E vocês vão entender por quê. Ele pode se estender por mais tempo, também não tem uma definição clara, mas aí tem que analisar as respostas do aluno. O que a gente tem aqui? Um modelo, né? Então, percebam que ele pode, num exercício específico, onde a gente vai fazer 7 séries, né, você tem uma variação entre 12 repetições, 10, 8, 6, 4, 2 e 1. Então, quer dizer, você sai de 12 e vai até o 1, quer dizer, o quê? O quê? Uma repetição máxima, né? Então, 12 repetições máximas até uma repetição máxima. E aí depois, né, isso aqui no caso crescente. O que é crescente? Porque a intensidade aumenta, né? Ao diminuir a repetição, mas a intensidade, um RM, é crescente. Então, e aqui é o contrário. Né? 1 RM e vai diminuindo até 12 repetições máximas. Tá? Então, a diferença entre o crescente e o decrescente. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem outras variações, né, que seria a pirâmide truncada, né, então, truncada crescente, que é basicamente onde você interrompe, né, a progressão da intensidade, tá? Você para aqui, por exemplo, sai de 12 e para em 6, ou seja, você pode delimitar uma zona de interesse, né, ou seja, olha, eu quero ficar dentro da zona que está mais associada à melhora da hipertrofia muscular. Então, nesse caso, você fica treinando, né, você delimita aquela variação, aquela variação de repetições e permanece treinando ali, né, diminuindo ou aumentando a intensidade. Né? Ali é crescente e aqui é decrescente. Então, basicamente a mesma ideia do interior, só que parando, né, um pouco antes ou parando um pouco depois aí em relação à intensidade. Aqui um esquema para vocês ficar mais claro, né? Então, você observa que eu tenho a crescente e a decrescente, de uma forma geral, e a truncada é onde eu rompo ela no meio e permaneço variando, né? Então, a truncada crescente e a truncada decrescente, tá? Então, basicamente, a ideia da pirâmide, sistema de pirâmide é esse. Esse é um sistema que até perto dos outros, até bastante testado, né, em comparação aos demais. Esse trabalho, ele avalia, né, o efeito dos diferentes sistemas de treinamento de força na força muscular e hipertrofia de idosos treinados, né, mulheres idosas treinadas. E o que ele encontrou? Né? Bom, deixa eu falar um pouquinho do sistema. Então, percebam que ele fez 3 fases ao longo das semanas, né? Então, observe aqui que tem aproximadamente 38, né, semanas de acompanhamento, onde tem as fases de avaliação, então faz uma avaliação aqui e outra aqui. E o protocolo basicamente é treinamento de força, 3 vezes na semana, uma série de 10 a 15 repetições, né, nessa primeira fase. Depois, na segunda fase, né, ele fez o treinamento de 3 vezes na semana, de 2 séries a 15 repetições, então, preparando os idosos, né, as idosas, e por fim ele faz a divisão entre os grupos que vai fazer exercício constante e o pirâmide. Então, aqui que ele faz só nessa terceira fase, que é efetivamente a comparação. O que foi observado, né, o p-valor entre os grupos, o que você pode notar aqui que quando é menor que 0,05, que teve diferença entre os dois protocolos, né, tanto constante quanto o protocolo pirâmide. Então, o que a gente pode observar é que não teve basicamente diferença entre os dois protocolos. Tá? Então, tanto constante quanto pirâmide foi similar. Né? Então, não teve diferença estatística entre os dois protocolos. E aqui, ó,
baseado no resultado desse estudo, pode decidir qual sistema utilizar baseado na preferência e na responsividade do aluno. Né? Do ponto de vista prático, né, o sistema pirâmide pode ser usado como uma alternativa para otimizar as adaptações neuromusculares de forma similar magnitude ao treinamento constante. Então, a ideia aqui é, de novo, né, reforça até aquilo que foi mostrado lá na revisão sistemática, que eu mostrei logo no começo para vocês. Então, não faz muita diferença entre os dois protocolos, mas você pode usar como uma estratégia de variação e imaginar que o resultado vai ser similar. Aqui, então, né, o efeito de intervalo entre as séries sobre o volume de repetições no método pirâmide crescente. Então, quer dizer, como é que mudar uma das variáveis pode afetar um protocolo específico como esse, um sistema como esse, né? Então, observem que aqui o número de repetições, aqui a progressão percentual da carga na pirâmide truncada crescente. Então, e aí você tem 1 minuto e 2 minutos. Então, conforme vai aumentando a carga, né, como é uma carga truncada crescente, quer dizer, vai de 70% até 85%. Então, você observa que quando você tem um intervalo menor, que é o pretinho, você tem uma redução do número de séries gradual, diferente na primeira é igual, depois vai diminuindo e no finalzinho lá é bem parecido. E essa diferença impacta na diferença no volume total da série. Então, o que eu quero mostrar com vocês com isso? Quando você tem interesse, né, às vezes o aluno está se adaptando, você tem que ponderar isso. Bom, será que eu quero provocar uma redução do volume? Será que o volume não é importante para mim nesse momento? Se for, você tem que considerar isso e utilizar um intervalo maior, né? Por isso até comentei em alguns trabalhos, olha, pondera aí, veja se para você o que é mais importante, porque às vezes você deixar um intervalo curto, você está provocando uma redução de volume que nem sempre é desejado, tá? Então, né, conclui aqui o que eu acabei de falar para vocês. Existe uma outra proposta que é bastante conhecida, que é o BISET, tá? Então, ele é muito utilizado na busca de hipertrofia muscular. Ele trabalha com indivíduos intermediários, aplicado em indivíduos intermediários avançados, e ele é recomendado, né, ficar sendo utilizado durante até 4 semanas. Que, a meu ver, é um número arbitrário, mas a ideia de que ele pode ser um estímulo demasiado, né, se você utilizar ele de forma muito prolongada. Então, tem que observar as respostas do seu aluno para ver como ele está respondendo e, assim, identificar o momento certo de parar de usar esse sistema e usar outro sistema menos intensivo. O exemplo, né, para utilizar esse sistema, como utilizar esse sistema, então aqui um bicético, mesmo grupamento muscular, então estamos falando aqui remada alta e remada sentada, estamos falando de trabalho de dorsal, né? Então, nesse caso, o que você pode, como é que você usa? Então, você vai fazer 3 passagens, então significa, você vai fazer remada alta, vai fazer uma vez, vai fazer 12 repetições, repetições máximas, depois você vai fazer o remada sentada, 12 repetições máximas, depois você volta e vai realizar 3 passagens no total, né, ou seja, você vai realizar 3 de cada um, mas alternando, fazer um de uma vez, depois o outro, dá um intervalo de descanso. Faz o remada alta e remada sentada, dá o descanso. E assim até finalizar 3 de cada um.
Intervalo entre as passagens, 1,5 minuto após cada passagem, né? Isso aí é uma proposição, mas pode ser adaptado. Aqui, para grupos musculares distintos, então ele é menos intensivo, no caso, né? Porque quando você trabalha com o mesmo grupamento muscular, você está exaurindo de forma dupla, né? O grupamento muscular. E aqui não, né? Então aqui você tem um intervalo, vamos dizer, de descanso global, que impacta diretamente no descanso daquele grupamento que não está sendo exercitado. Então, se eu vai fazer o remada alta e depois vai fazer o leg press, no membro superior, depois no membro inferior, aí descansa. Remada alta e depois leg press, depois descansa. E assim, remada alta e leg press, aí finaliza o exercício. Né? Então, mesma ideia